Pela primeira vez depois de muito tempo, acabou de chegar um monte de filmes incríveis no catálogo da Netflix. E claro que hoje eu separei os mais interessantes para vocês conhecerem. Bem-vindos ao Império do Cinema, eu sou o Duque. No começo desse vídeo eu já peço para você assistir o vídeo até o final e comentar qual é o melhor filme dessa lista na sua opinião. Minha primeira indicação se chama A Entrevista, um filme de ação e comédia que estreou em 2014, porém acabou de ser adicionado ao catálogo da Netflix. Nesse filme vamos acompanhar a história de um apresentador de um programa de celebridades que acaba descobrindo que o líder da Coreia do Norte é fã do programa dele. Então esse apresentador com o seu produtor embarcam em uma jornada para fazer uma entrevista com esse ditador. Porém, quando a CIA descobre tudo isso, acaba recrutando os dois para assassinarem o líder da Coreia do Norte. E a partir daí, os dois embarcam em uma jornada extremamente perigosa, com muita ação e diversão além do limite lógico. Esse filme, quando estreou, eu lembro que na época causou muita polêmica, mas eu garanto que se você gosta de produções bem-humoradas, com aquele humor politicamente incorreto, essa dica vai fazer você morrer de rir. Além disso, o filme tem muitas cenas de ação, algumas piadas bem louquinhas, mas que tornam o filme muito único e excêntrico. Não é uma produção para todo mundo, ele tem uma classificação para maiores de 16 anos, então tenha isso em mente. Já minha segunda recomendação se chama Fúria em Alto Mar. Um filme de ação e suspense estrelado pelo Gerard Butler, que estreou em 2018, mas também acabou de ser adicionado ao catálogo. Nesse filme vamos acompanhar um capitão de um submarino americano que acabou embarcando em uma missão extremamente secreta e perigosa para salvar o presidente da Rússia, que acabou sendo sequestrado durante um golpe militar. E esse submarino, por sua vez liderado por esse capitão, precisam correr contra o tempo para evitar uma guerra catastrófica que poderia mudar o destino do planeta. Fúria em Alto Mar é um filmaço de ação estrelado pelo Gerard Butler, que claramente tem sua própria estética, onde vamos acompanhar boa parte do filme os personagens dentro de um submarino, lidando com todos os conflitos debaixo e dentro d'água, o que acabam tornando a dinâmica do filme muito intrigante e ao mesmo tempo interessante, sendo um prato cheio para qualquer pessoa que gosta de ação ou suspense. Mas já adianto que não é um filme perfeito, o roteiro tem várias falhas que tiram parte de seu potencial. Mesmo assim, ele ainda é um grande entretenimento para os fãs do Gerard Butler ou também para qualquer pessoa que se interessou pela premissa. Minha terceira dica se chama Exército do Amanhã, um filme de ação e ficção original Netflix que acabou de estrear no catálogo, sendo um filme bem legal. Aqui vamos acompanhar um contexto pós-apocalíptico, onde após diversas guerras, conflitos e doenças, o planeta teve que lidar com essas consequências, tendo uma vida muito difícil. E é no meio desse contexto caótico, onde as pessoas vivem divididas, que a situação acaba piorando ainda mais, quando um grande artefato alienígena acaba caindo na Terra. E dentro deste artefato, uma grande planta começa a crescer. Mas o que era para ser uma salvação, já que tecnicamente melhoraria a qualidade do ar, logo se transforma em um grande pesadelo, já que esta planta pode espalhar toda aquela contaminação daquele ar. E é diante dessa situação que os governantes decidem explodir toda a área próxima a essa planta, algo que acabaria com a vida de quase 160 mil pessoas. E para isso não acontecer, eles acabam enviando como primeira opção um grupo de soldados altamente treinados para realizarem uma missão mais precisa que salve a vida de todas as pessoas e resolva essa situação. Exército do Amanhã foi mais uma produção que antes mesmo de estrear eu já estava muito ansioso, porque é um filme que mistura tudo que eu gosto: ficção,
ação, alienígena e fim de mundo. 4 coisas aí que tecnicamente não se dão muito bem em grande maioria dos filmes, mas que dentro dessa produção até que funcionaram muito bem, contendo ótimos efeitos especiais, cenas de ação muito bem elaboradas que claramente entregam uma produção audiovisual de primeira. E além disso, a história é muito intrigante, mostrando uma missão em um mundo caótico, onde os personagens, além de terem que resolver tudo isso, terão que lidar com alguns conflitos pessoais no meio do caminho. É claro que o roteiro aqui não é aquela coisa muito bem elaborada, mas funciona bem e entrega um final bem satisfatório. Minha quarta recomendação se chama Um Homem de Ação, um filme biográfico de drama e ação que estreou recentemente no catálogo, sendo uma produção original Netflix que vai acompanhar um pedreiro anarquista que decide colocar em prática um plano de falsificação que tecnicamente ameaçou a soberania de um grande banco americano. Esse filme, por se tratar de uma história real, me surpreendeu em vários pontos, mas o mais interessante que eu devo ressaltar aqui é o fato dele falsificar e basicamente ameaçar um grande banco, e além disso ele tem uma vida bem agitada. Tudo que vai além disso dentro desse filme, que basicamente é muito ideológico, não é muito relevante na minha opinião. Eu mesmo não concordo e não gostei com várias coisas que retrataram dentro desse filme. Então a parte mais legal e a que realmente me importou dentro dessa história foi essa que eu acabei de apresentar. Minha quinta e penúltima dica se chama O Troll da Montanha, um filme de aventura, ação e drama que estreou recentemente no catálogo, sendo uma produção original que eu estava muito ansioso para conhecer. Aqui vamos acompanhar uma construção em uma montanha que acabou despertando um ser gigantesco chamado de Troll. E claro que essa criatura milenar, após despertar raivosamente, começa a destruir tudo em seu caminho, se encaminhando até a capital da Noruega. E diante de todos esses acontecimentos, um grupo de pessoas acabam sendo reunidas para tentar encontrar uma solução antes que ele destrua a capital do país. Mas isso vai ser uma tarefa muito complicada, já que eles estão falando de uma criatura que só existia nos mitos locais. O Troll da Montanha foi um filme que antes mesmo de chegar no catálogo eu já estava muito ansioso para assistir, e garanto que boa parte das minhas expectativas foram supridas, já que os efeitos especiais, os mais importantes tecnicamente, são bem feitos e as cenas de ação são bem elaboradas. E claro que tudo isso acaba tornando a experiência audiovisual muito boa para quem está assistindo. Mas se por um lado os efeitos são bons, o roteiro já não é a mesma coisa, tendo vários furos lógicos e alguns personagens nada carismáticos, o que acaba tirando boa parte do potencial gigantesco desse filme. Então, levando os pontos positivos e negativos em questão, eu acredito que esse filme é bem legal pra galera que quer ver um filme pique sessão da tarde, ou também pra galera que quer ver filme onde um monstro gigante destrói muitas coisas. Se você se encaixa nesse público, esse filme pode ser um bom passatempo pra você. Vamos lá. Minha última indicação se chama Entre Facas e Segredos, um filme de drama, mistério e comédia que estreou em 2019, sendo estrelado pelo Daniel Craig e também pelo Chris Evans e por uma outra porrada de grandes atores. Aqui vamos acompanhar a história de um escritor muito famoso que acabou sendo encontrado morto na sua residência. E é diante dessa situação que um detetive, que acabou sendo designado para resolver esse caso, começa a investigar a família do falecido, como também todas as pessoas que trabalham naquela casa. E à medida em que ele vai investigando todo mundo, ele só descobre uma coisa: qualquer um ali pode ser o responsável por este assassinato. E claro que a partir daí começa a se desenrolar uma história com muitos segredos, mistérios, ótimas atuações
e um humor que te diverte em vários momentos. Sem dúvida alguma, Entre Facas e Segredos é o melhor filme dessa lista, que apesar de ter estreado lá em 2019, acabou de ser adicionado ao catálogo. E sabe por que isso aconteceu? Porque basicamente a continuação desse filme vai estrear mais ou menos daqui a 2 semanas no catálogo da Netflix. Então todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver esse primeiro filme, agora tem. Mas além desse fator muito importante, esse filme, além de ter um ótimo roteiro, tem uma história bem desenvolvida e um desfecho espetacular. Então, para todos os fãs de comédia, suspense ou mistério, essa dica é indispensável. Bom, galerinha, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses filmes. Como eu sempre falo nos finais dos meus vídeos, chegando aqui eu peço para você deixar o seu like, se inscrever e comentar qual é o melhor filme dessa lista na sua opinião. Na minha opinião sincera, Entre Facas e Segredos é o melhor disparadamente. E assim, comenta a sua opinião e que eu quero saber, valeu? Então fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.